Olá, meus irmãos e irmãs de Ideia Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz de Natal, nosso muito obrigado e um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. E voltamos para, mais uma vez, conhecer algumas das matérias da Revista Espírita, esse trabalho realizado pelo grande Allan Kardec, de uma certa forma documentando a evolução do Espiritismo desde seu surgimento um ano antes, né? Encerrando a pauta prevista para o mês de julho de 1858, Allan Kardec ocupa o espaço disponível com uma matéria intitulada Correspondências, reproduzindo e comentando algumas cartas recebidas. A primeira delas do Sr. Jobard, da cidade de Bruxelas, em 15 de junho, onde ele escreve: Meu caro Sr. Kardec, recebi e li com avidez vossa revista espírita e recomendei aos meus amigos, não a simples leitura, mas o estudo aprofundado de vosso Livro dos Espíritos. Muito lamento por minhas preocupações físicas não me deixarem tempo para os estudos metafísicos, mas eu as empurrei bastante longe por sentir o quanto estás perto da verdade absoluta, sobretudo quando vejo a coincidência perfeita que existe entre as respostas que me foram dadas e as vossas. Mesmo aqueles que vos atribuem pessoalmente a redação dos vossos escritos estão estupefatos com a profundidade e a lógica que neles encontram. Teríeis vos elevado de repente ao nível de Sócrates e de Platão pela moral e filosofia estética. Quanto a mim, que conheceis o fenômeno e a vossa lealdade, não duvido da exatidão das explicações que vos são dadas. E abjuro todas as ideias que publiquei a esse respeito, quando não acreditava nisso ver com o senhor Babinet, senão fenômenos físicos ou charlatanice indigna de atenção dos sábios. Não vos desencorajeis, tanto quanto eu, com a indiferença de vossos contemporâneos, o que está escrito, está escrito. O que foi semeado, germinará. A ideia de que a vida não é senão uma purificação de almas, uma prova e uma expiação, é grande consoladora, progressista e natural. Aqueles que a ela se ligam são felizes em todas as posições.
Em lugar de se lamentarem pelos males físicos e morais que os oprimem, devem com eles se alegrarem ou, ao menos, suportá-los com uma resignação cristã. Para ser feliz, fuja do prazer. Do filósofo é a divisa. O esforço que se faz para agarrá-lo custa mais do que a mercadoria, mas ele vem a nós, cedo ou tarde, sob a forma de uma surpresa e um terno no jogo do acaso, que vale 10.000 vezes a aposta. Conto logo atravessar Paris, onde tenho tantos amigos para ver e tantas coisas a fazer, mas deixarei tudo para tentar ir vos apertar a mão. Jobar, diretor do Museu Real da Indústria. Uma adesão tão limpa e tão franca, comenta Kardec, da parte de um homem do valor do Sr. Jobard, é, sem contradito, uma preciosa conquista à qual aplaudirão todos os partidários da doutrina espírita. Todavia, na nossa opinião, aderir é pouca coisa, mas reconhecer abertamente que se enganou, abjurar ideias anteriores que se publicaram, e isso sem pressão e sem interesse, unicamente porque a verdade abriu caminho, está aí o que se pode chamar a verdadeira coragem de sua opinião, sobretudo quando se tem um nome popular. Agir assim é próprio dos grandes caráteres, ou os únicos que sabem se colocar acima dos preconceitos. Todos os homens podem se enganar, mas há grandeza em reconhecer os erros, ao passo que não há senão pequenez em perseverar com uma opinião que se sabe falsa, unicamente para se dar aos olhos do vulgo um prestígio de infalibilidade. Esse prestígio não poderia enganar a posteridade, que extirpa sem piedade todos os oropéis do orgulho. Só ela cria as reputações. Só ela tem o direito de inscrever em seu templo. Este era, verdadeiramente, grande de espírito e de coração. Quantas vezes não escreveu também: esse grande homem foi bem pequeno. Os elogios contidos na carta do Sr. Jobard nos teriam impedido de publicá-la se fossem dirigidos a nós pessoalmente, mas, como ele reconhece em nosso trabalho a obra dos Espíritos, dos quais não fomos senão muito modesto intérprete, todo o mérito lhes pertence, e nossa modéstia nada tem a sofrer com uma comparação que não prova senão uma coisa, que esse livro não pode ter sido ditado senão por espíritos de uma ordem superior. Respondendo ao Sr. Jobard, lhe havíamos pedido autorização para publicarmos sua carta. Ao mesmo tempo, estávamos encarregados, da parte da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, de lhe oferecer o título de membro honorário e de correspondente. Eis a resposta que achou por bem nos endereçar e que estamos felizes em reproduzir, datada de 22 de junho, da cidade de Bruxelas. Meu caro colega, me perguntais com espirituosas perífrases se ousaria confessar publicamente minha crença nos espíritos e nos perispíritos, em vos autorizando publicarem minhas cartas e em aceitando o título de correspondente da Academia de Espiritismo que fundastes, o que seria ter, como se disse, a coragem de sua opinião. Estou um pouco humilhado, vos confesso, por vos ver empregar comigo as mesmas fórmulas e os mesmos discursos que com os tolos, quando deveis saber que toda a minha vida foi consagrada em sustentar a verdade, em testemunhar em seu favor todas as vezes que a encontrava, seja física, seja em metafísica. Sei que o papel do adepto das novas ideias não é sempre sem inconvenientes, mesmo nesse século de luzes, e que se pode ser ridicularizado por dizer que é dia em pleno meio-dia, porque o menos que se arrisca é ser tratado de louco. Mas como a terra gira e que o pleno meio-dia brilhará para cada um, será bem preciso que os incrédulos se rendam à evidência. É tão natural ouvir negar a existência dos espíritos por aqueles que não o têm, quanto a existência da luz para aqueles que ainda estão privados dos seus raios. Pode-se comunicar com eles? Aí está toda a questão. O tolo
Nega sempre o que não pode compreender. Para ele, o maravilhoso é despido de atrativo. Não sabe nada, não quer nada aprender. Tal é, do incrédulo, um fiel retrato. Eu me disse, o homem, evidentemente, é duplo, uma vez que a morte o desdobra. Enquanto uma metade fica neste mundo, a outra vai para outra parte, conservando a sua individualidade. Portanto, o Espiritismo está perfeitamente de acordo com a Escritura, com o dogma, com a religião, que crê de tal modo nos espíritos que exorciza os maus e evoca os bons. O Vade ou o Veni Creator são as provas disso. Portanto, a evocação é uma coisa séria e não uma obra diabólica ou uma charlatanice, como pensam alguns. Sou curioso, não nego nada, mas quero ver. Nunca disse, trazei-me o fenômeno. Corri atrás dele em lugar de esperá-lo em minha poltrona até que viesse, segundo um hábito ilógico. Fiz-me simples, simplesmente esse raciocínio. Há mais de 40 anos, a propósito do magnetismo. É impossível que homens muito respeitados escrevam milhares de volumes para me fazer crer na existência de uma coisa que não exista. Depois, tentei muito tempo, e em vão, enquanto não tinha fé em obter o que procurava, mas fui bem recompensado pela minha perseverança, uma vez que cheguei a produzir todos os fenômenos dos quais ouvi falar. Depois, parei durante 15 anos. Tendo sobrevindo às mesas, quis vê-las de coração limpo. Vem hoje o Espiritismo e agiu do mesmo modo. Quando alguma coisa de novo aparecia, corria atrás dela com o mesmo ardor que me coloco para ir ao encontro das descobertas modernas de todos os gêneros. É a curiosidade que me arrasta e lastimo os selvagens por não serem curiosos, o que faz que permaneçam selvagens. A curiosidade é mãe da instrução. Sei bem que esse ardor para aprender tem me prejudicado muito, e que se tivesse permanecido nessa respeitável mediocridade que conduz às honras e à fortuna, delas teria tido minha boa parte, mas há muito tempo eu me disse que não estava senão passando nesta má hospedaria, onde não vale a pena fazer sua mala. O que me fez suportar essa dor, os insultos, as injustiças, os roubos dos quais fui uma vez vítima privilegiada, foi essa ideia de que não há neste mundo uma felicidade nem uma infelicidade que vale a pena dela se alegrar ou dela se afligir. Trabalhei, o que me deu a força para fustigar meus adversários mais encarniçados e manter o respeito dos outros, de modo que sou agora mais feliz e mais tranquilo do que as pessoas que me furtaram uma herança de 20 milhões. Eu os lamento, porque não invejo seu lugar no mundo dos espíritos. Se lamento essa fortuna, não é por mim. Não tenho estômago para comer 20 milhões, mas pelo bem que isso me impediu de fazer, que alavanca nas mãos de um homem que soubesse empregá-la utilmente. Que estímulo poderia dar às ciências e ao progresso? Aqueles que têm a fortuna frequentemente ignoram as verdadeiras alegrias que poderiam se proporcionar. Sabeis o que falta à ciência espírita para se propagar com rapidez? Falta um homem rico que a ela consagrasse a sua fortuna, que por puro devotamento, sem missura com orgulho e o egoísmo, que fizesse as coisas grandemente, sem parcimônia nem pequenez. Um tal homem faria a sociedade avançar meio século. Por que me tiraram os meios de fazê-lo? Ele será encontrado. Alguma coisa me diz, honra a ele. Vi evocar uma pessoa viva. Ela sentiu uma síncope até o retorno do seu espírito. Evocai o meu, para ver o que vos direi. Evoquei também o Dr. Moody, falecido no CAI no dia 4 de junho. Era um grande espiritista e médico homeopata. Perguntai-lhe se crê ainda nos gnomos. Certamente ele está em Júpiter, porque foi grande, um grande espírito.
mesmo nesse mundo, um verdadeiro profeta ensinando e meu melhor amigo. Estava contente com o artigo necrológico que lhe fiz? Eis que está bem longe, me direis, mas não é tudo rosa o ter-me por correspondente. Vou ler vosso último livro, que recebi nesse instante. Ao primeiro olhar rápido, não duvido que faço muito bem, destruindo uma multidão de prevenções que tendes mostrado o lado sério da coisa. O assunto Badê está muito interessante. Dele falaremos. Todo vosso Jobá. Qualquer comentário sobre essa carta seria supérfluo, afirma Kardec. Cada um apreciará sua importância e nela encontrará sem dificuldade essa profundidade e essa sagacidade que, unidas aos mais pobres pensamentos, conquistaram para o autor um lugar tão honroso entre os seus contemporâneos. Pode-se honrar-se por ser louco, a maneira pela qual entendem nossos adversários, quando se tem tais companheiros de infortúnio. A esta anotação do Sr. Jobá, pode-se comunicar com espíritos? Aí está a questão. Vede e observai. Acrescentaremos. As comunicações com seres do mundo invisível não são nenhuma descoberta, nenhuma invenção do mundo moderno. Elas foram praticadas desde a mais alta antiguidade por homens que foram mestres em filosofia, das quais se invoca todos os dias o nome como autoridade. Por que o que se passou então não poderia mais se produzir hoje? A carta seguinte nos foi dirigida por um dos nossos assinantes. Como convém ela, uma parte instrutiva que pode interessar a maioria dos leitores e é uma prova a mais da influência moral da doutrina espírita, queremos devê-la publicar integralmente, respondendo para todo mundo as diversas perguntas que ela encerra. Carta do senhor Mários sobre Júpiter, Bordeaux, 24 de junho de 1858. Senhor e caro confrade em Espiritismo, permitirei, sem dúvida, a um de vossos assinantes e um dos vossos leitores mais atentos que vos dar esse título, porque essa admirável doutrina deve ser um laço fraternal entre todos aqueles que a compreendem e a praticam. Em um dos vossos números precedentes, falastes de desenhos notáveis feitos pelo senhor Victorien Sardou e que representam habitações do planeta Júpiter. O quadro que fizeste, sem dúvida, nos dá, como a muitos outros, o desejo de conhecê-los. Teríeis a bondade de nos dizer se esse senhor tem a intenção de publicá-los? Não duvido de que tenham um grande sucesso, tendo em vista a extensão que tomam cada dia as crenças espíritas. Seria o complemento necessário do quadro tão sedutor que os espíritos deram desse mundo feliz. Eu vos direi a esse respeito, meu caro senhor, que há quase 18 meses evocamos em nosso pequeno círculo íntimo um antigo magistrado, parente nosso, falecido em 1756, que foi durante sua vida um modelo de todas as virtudes e um espírito muito superior, embora não tendo lugar na história. Disse-nos esse encarnado em Júpiter, estar encarnado em Júpiter, e nos deu um ensinamento moral de uma sabedoria admirável, em todos os pontos de conformidade com aquele que encerra vosso tão precioso o Livro dos Espíritos. Naturalmente, tivemos a curiosidade de lhe pedir algumas notícias sobre o estado do mundo que ele habita, o que fez com extrema complacência para conosco. Ora, a julgai a nossa surpresa e a nossa alegria quando lemos na vossa revista uma descrição inteiramente idêntica desse planeta, pelo menos nas generalidades, porque não colocamos as questões tão longe quanto vós. Tudo nela está conforme no físico, no moral e até nas condições dos animais. Mencionou até habitações aéreas das quais não falais. Como havia certas coisas que tínhamos dificuldade em compreender, nosso parente acrescentou essas palavras notáveis.
Não há de espantoso senão que não compreendeis as coisas para as quais os vossos sentidos não foram feitos. Mas, à medida que avançardes na ciência, compreendê-las-ei melhor pelo pensamento e cessarão de vos parecer extraordinárias. Não está longe o tempo no qual recebereis, sobre esse ponto, os esclarecimentos mais completos. Os espíritos estão encarregados de vos instruir nisso, a fim de vos dar um objetivo e vos impelir ao bem. Lendo vossa descrição e o anúncio dos desenhos dos quais falais, dissemos naturalmente que esse tempo está chegado. Os incrédulos criticarão, sem dúvida, semelhante paraíso dos espíritos, como criticam tudo, mesmo a imortalidade, mesmo as coisas mais santas. Sei bem que nada prova materialmente a verdade dessa descrição, mas, para todos aqueles que creem na existência e nas revelações dos espíritos, essa coincidência não foi feita para fazer refletir? Nós fazemos uma ideia do país que jamais vimos pela narração dos visitantes. Quando há coincidência entre eles, por que não ocorreria o mesmo com respeito aos espíritos? Haveria no estado sob o qual nos descrevem o mundo de Júpiter alguma coisa que repugne a razão? Não. Tudo está de acordo com a ideia que nos dão de existências mais perfeitas. Diria mais, como com a Escritura, o que um dia me empenharei em demonstrar, de minha parte, isso me parece tão lógico, tão consolador, que me seria penoso renunciar à esperança de habitar esse mundo afortunado, onde não há maus, nem invejosos, nem inimigos, nem egoístas, nem hipócritas. Por isso, todos os meus esforços tendem a merecer ir para lá. Quando em nosso pequeno círculo algum de nós parece ter pensamentos muito materiais, lhes dizemos: cuidado, não ireis. E ficamos felizes em pensar que esse futuro nos está reservado, se não na primeira etapa, pelo menos em uma das seguintes. Obrigado, pois, a vós, meu caro irmão, por nos ter aberto esse novo caminho de esperança. Uma vez que obtivemos revelações tão preciosas sobre esse mundo, devereis tê-las igualmente sobre os outros que compõem o nosso sistema planetário. Vossa intenção é de publicá-las? Isso faria um conjunto dos mais interessantes. Olhando os astros, comprazer-se-ia em sonhar nos seres tão variados que os povoam, o espaço nos pareceria menos vazio. Como pôde vir no pensamento de homens crentes no poder e na sabedoria de Deus que esses milhões de globos sejam corpos inertes e sem vida? Que estamos sozinhos nesse pequeno grão de areia que chamamos terra? Digo que é impiedade. semelhante ideia me entristece. Se assim fora, me pareceria estar num deserto inteiramente vosso coração. Mários, empregado aposentado. O título que o nosso honrado assinante quis nos dar é muito lisonjeador, para que não lhe sejamos muito reconhecidos por haver nos crer digno de. O Espiritismo, com efeito, é um laço fraternal que deve conduzir à prática da caridade cristã a todos aqueles que o compreendem em sua essência, porque tende a fazer desaparecer os sentimentos de ódio, de inveja, de ciúme que dividem os homens. Mas essa fraternidade não é a de uma seita. Para ser segundo os divinos preceitos do Cristo, ela deve abraçar a humanidade toda, porque todos os homens são filhos de Deus. Se alguns estão afastados, ele manda lamentá-los, proíbe odiá-los. Amai-vos uns aos outros, disse Jesus. Não disse? Amai aqueles que pensam como nós. Por isso, quando os nossos adversários nos atiram pedras, não devemos nunca lhes devolver maldições. Esses princípios serão sempre daqueles que os professam, de homens que não procurarão nunca na desordem, no mal do seu próximo,
a satisfação de seus interesses e de suas paixões. Os sentimentos de nosso honroso correspondente estão marcados de muita elevação, porque estamos persuadidos de que ele entende, tanto como deve ser, a fraternidade na mais larga acepção. Estamos felizes com a comunicação que consentiu nos fazer com respeito a Júpiter. A coincidência que nos assinala não é única, como se pôde ver no artigo sobre o assunto. Ora, qualquer que seja a opinião que se possa dele formar, não deixa de ser um assunto digno de observação. O mundo espírita está cheio de mistérios que não se saberia estudar com muito cuidado. As consequências morais que dele deduz nosso correspondente estão marcadas ao lado de uma lógica que não escapará a ninguém. No que concerne às publicações dos desenhos, o mesmo desejo nos foi manifestado por vários de nossos assinantes. Mas a complicação é tal que a reprodução pela gravura teria provocado despesas excessivas e inabordáveis. Os próprios espíritos disseram que o momento para publicar ainda não havia chegado, provavelmente por esse motivo. Hoje, essa dificuldade está felizmente afastada. O senhor Victor Leon Sardou, de médium desenhista, sem saber desenhar, tornou-se médium gravador, sem ter jamais tido um buril em sua vida. Faz agora seus desenhos diretamente sobre cobre, o que permitirá reproduzi-los sem o concurso de nenhum artista estranho. Com a questão financeira assim simplificada, poderemos dar dele uma amostra notável no nosso próximo número, acompanhada de uma descrição técnica que ele deseja se encarregar de redigir segundo os documentos que lhe forneceram os espíritos. Esses desenhos são muito numerosos e seu conjunto formará mais tarde um verdadeiro atlas. Conhecemos um outro médium desenhista a quem os espíritos fizeram traçar outros, não menos curiosos, sobre um outro mundo. Quanto ao esplendor de diferentes globos conhecidos, foi-nos dado sobre vários notícias gerais e sobre alguns somente notícias detalhadas, mas não estamos ainda fixados quanto à época em que será útil publicá-los. Assinado Allan Kardec. Analisando a importância e papel do Espiritismo, o filósofo e escritor Leon Denis escreveu: não será inútil inquirir quais têm sido as consequências do fenômeno espírita sobre o estado de espírito da nossa época. À primeira vista, não parecerão consideráveis os resultados. Não é preciso a ação do tempo, além da incubação dos séculos, para que uma ideia produza todos os seus frutos. Entretanto, apreciando as coisas de perto, não se tardará em reconhecer que o Espiritismo já tem exercido enorme influência sobre o estado de espírito de nossos contemporâneos. Não somente descerrou a ciência completo e ignorado o domínio e a obrigou a reconhecer a realidade de fatos, sugestão, exteriorização, telepatia, que ela, por tanto tempo, havia negado ou repelido. Mas ainda fez que os pensamentos se voltassem para o além. Despertou nas consciências adormecidas e enevoadas de nossa época o sentimento da imortalidade. Tornou mais vivas, mais real e tangível a crença na sobrevivência dos desaparecidos. Onde não havia mais que esperança e crenças, ele implantou certezas. Sob a exterioridade do fenômeno, completa revelação se ocultava. Da comunhão das almas nasceu uma doutrina, e por ela, o problema do destino, tormento perpétuo da humanidade, revestiu novo aspecto, recebendo com os elementos de definitiva solução os meios de análise e de verificação que lhe haviam completamente faltado até agora. As revelações de além-túmulo são concordes em um ponto capital. Depois da morte, como no vasto encadeamento de nossas existências, tudo é regulado por uma lei suprema,
O destino, feliz ou desgraçado, é a consequência de nossos atos. A alma edifica por si mesma o seu futuro. Por seus próprios esforços, se emancipa da materialidade subalterna, progride e se eleva para a luz divina, sempre mais intimamente se identificando com as sociedades radiosas do espaço e tomando parte para uma colaboração constantemente mais extensa na obra universal. Acrescenta ainda Leon Denis: o Espiritismo oferece essa inapreciável vantagem de, ao mesmo tempo, satisfazer a razão e o sentimento. Até agora, essas duas faculdades da alma se têm conservado em luta aberta num perpétuo conflito. Daí uma causa profunda de sofrimento e de desordem para as sociedades humanas. A religião, apelando para o sentimento, excluindo a razão, caía muitas vezes no fanatismo e no erro. A ciência, procedendo em sentido contrário, permanecia inerte e seca, impotente para regular a conduta moral. Qual não será a superioridade de uma doutrina que vem restabelecer o equilíbrio e a harmonia entre essas duas forças, uni-las e imprimir-lhes um impulso uniforme para o bem? Há, nesse fato, como se há de compreender o princípio de uma revolução imensa. Por esta conciliação do sentimento e da razão, o Espiritismo se torna a religião científica do futuro. O homem, desembaraçado dos dogmas que constrangem e das infalibilidades que oprimem, readquire sua independência e o uso de suas faculdades. Examina, aprecia livremente e só aceita o que lhe parece bom. O Espiritismo amplia a noção de fraternidade. Demonstra por meio de fatos que ela não é unicamente um mero conceito, mas uma lei fundamental da natureza, lei cuja ação se exerce em todos os planos da evolução humana, assim no ponto de vista físico como no espiritual, no visível como no invisível. Por sua origem, pelos destinos que lhes são traçados, todas as almas são irmãs. Assim, essa fraternidade que os Messias proclamaram em todas as grandes épocas da história encontra no ensino dos Espíritos uma base nova e uma sanção. Não é mais a inerte e banal afirmação escrita na fachada de nossos documentos. É a fraternidade palpitante das almas que emerge conjuntas das obscuridades do abismo e palmilham o calvário das existências dolorosas. É a iniciação comum no sofrimento. É a reunião final na plena luz. Com o Espiritismo, coração e razão, tudo tem sua parte. Os círculos dos afetos se dilatam. Sentimos-nos mais bem amparados na prova, porque aqueles que em vida nos amavam, nos amam ainda além do túmulo e nos ajudam a carregar o fardo das misérias terrestres. Não estamos deles separados, senão em aparência. Na realidade, os humanos e os invisíveis caminham muitas vezes lado a lado, através das alegrias e das lágrimas, dos êxitos e dos reveses. O amor das almas que nos são diletas nos envolve, nos consola e reanima. Cessaram e nos acabrunhar os terrores da morte. O Espiritismo, criteriosamente praticado, não é só uma fonte de ensinamentos, é também um meio de preparação moral. As exortações, os conselhos dos espíritos, suas descrições da vida de além-túmulo vêm a influir em nossos pensamentos e atos e operam lenta modificação em nosso caráter e em nosso modo de viver. Nada é mais impressionante que ouvir, no curso das sessões de evocação, as narrativas, as confissões das angústias suportadas pelo espírito que empregou mal sua vida terrestre. Do egoísta, que só encontra em torno de si a indiferença e o vácuo, do invejoso que se vê imerso em uma sorte de noite profunda pela acumulação de seus maus pensamentos, de seus malévolos propósitos,
Entre esses inúmeros fatos, citaremos o que se deu em nosso grupo de estudos. O espírito de uma antiga vendedora de legumes de Amiens gostava de nos recordar sua perturbação e ansiedade quando, após o falecimento, se achou em meio de espessas trevas, efeito das rixas e maledicência a que frequentemente se entregava. Um novo espiritualismo já vincula entre si adeptos de todas as classes e de todos os países. Um dia ligará todas as religiões, todas as sociedades humanas. Até agora, a diversidade das raças e das crenças tinha sido um elemento essencial do desenvolvimento da humanidade. As oposições e divergências eram necessárias para criar a magnífica variedade das formas e dos grupamentos. Cada indivíduo, cada povo teve que, antes de tudo, isolar-se, para tornar-se ele mesmo, para constituir o seu eu distinto e adquirir sua consciência livre e autônoma. Na sucessão dos tempos, o princípio de individualidade devia, em suas aplicações, proceder à vida coletiva e solidária, sem o que todos os elementos vitais se teria confundido e neutralizado. Pouco a pouco se foi dilatando o círculo de uma vida coletiva. Constituíram-se grupamentos que entraram em conflito. Sucederam-se as guerras, através de lutas perpétuas, lutas de raças, de religiões e de ideias, é que se efetua a dolorosa peregrinação e a consciência da humanidade desperta. Cada religião, cada sociedade, cada nacionalidade contribui com seu contingente de ideias, dá origem a formas especiais, a manifestações particulares da arte e do pensamento. No seu grande concerto da história, cada povo fornece sua nota pessoal, a colaboração do seu gênio. Da luta, da concorrência vital, nasce a evolução. Surgem obras sólidas dos conflitos e reencontros. E agora, uma grande ideia vai se delineando. Pouco a pouco, da penumbra do século, se destaca uma outra concepção da vida universal. Em meio da aparente confusão do caos dos acontecimentos, outras formas sociais e religiosas se elaboram. Do estado de diversidade e de separação, encaminhamos-nos para a harmonia e para a solidariedade. Malgrado aos ódios e às paixões, as barreiras vão se abatendo entre os povos, as relações se multiplicam, tornando-se mais fáceis, permutam-se as ideias, as civilizações se penetram e fecundam, a noção de humanidade una se identifica. Sonha-se, fala-se em paz, língua, religiões universais, mas para satisfazer essas aspirações ainda vagas, para transformar o sonho em realidade, para fazer das diversas crenças uma fé comum, era necessário que uma poderosa revelação viesse iluminar as inteligências, aproximar os corações, fazer convergir todas as forças vivas da alma humana para o mesmo objetivo, para uma mesma concepção de vida e do destino. O novo espiritualismo apoiado na ciência é o portador dessa concepção, dessa revelação em que se fundem e revivem, sob formas mais simples e elevadas, as grandes concepções do passado, os ensinos dos Messias enviados pelo céu à terra. E aí estará um novo elemento de vida e regeneração para todas as religiões do globo. Toda crença deve ser baseada em fatos, as manifestações das almas libertas da carne, e não a textos obscuros e envelhecidos, é que se deve pedir a revelação das leis que regem a vida futura e a ascensão dos seres. As religiões do futuro terão por fundamento a comunhão dos vivos e dos mortos, o ensino mútuo de duas humanidades. Apesar das dificuldades que ainda apresenta a comunicação com o invisível, é que é provável se aplanem com o tempo e a experiência
pode-se desde já verificar que há uma base muito mais ampla que todas sobre a que se apoia a ideia religiosa. Será um dos mais assinalados méritos do Espiritismo tê-la proporcionado ao mundo, por esse modo preparando, facilitando a unidade moral e religiosa, a solidariedade que vincula os vivos da terra aos do céu, se estenderá pouco a pouco e todos os habitantes do nosso globo e todos comungarão um dia em um mesmo ideal realizado. A alma humana aprenderá a conhecer-se em sua natureza imortal, em seu futuro eterno. Espíritos de passagem por essa terra, compreenderemos que o nosso destino é viver e progredir incessantemente, através do infinito dos espaços e do tempo, a fim de nos iniciarmos sempre, cada vez mais, nas maravilhas do universo, para cooperarmos sempre mais intimamente na obra divina. Compenetrados dessas verdades, saberemos desprender-nos das coisas materiais e elevar bem alto as nossas aspirações. Sentir-nos-emos ligados aos nossos companheiros de jornada na grande romaria eterna, ligados a todas as almas pela cadeia da atração e do amor que Deus se prende e a todos os mantém na unidade da vida universal. Então, as mesquinhas rivalidades, os odiosos preconceitos terão cessado para sempre. Todas as reformas, todas as obras de solidariedade receberão um vigoroso impulso. Acima das pequenas pátrias terrestres, veremos desdobrar-se a grande pátria comum, o céu iluminado. De lá nos estendem os braços os espíritos superiores, e todos, através das provas e das lágrimas, subimos das obscuras regiões às culminâncias da divina luz. O carreiro da misericórdia e do perdão está sempre franqueado aos culpados. Os mais decaídos podem se reabilitar pelo trabalho e pelo arrependimento, porque Deus é justiça, Deus é amor. Assim, a revelação dos Espíritos dissipa as brumas do ódio, as incertezas e os erros que ainda nos envolvem, e conclui a beleza da matéria organizada pelo nosso querido Leon Denis. Faz resplandecer sobre o mundo o grande sol da bondade, da concórdia e da verdade. Por aqui termina a edição de hoje do Descobrindo a Revista Espírita. Uma ótima semana e até a próxima. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração. Tchau, tchau.